bem, alunos? Nessa aula nós vamos resolver 5 questões referente à razão e proporção para ajudá-los aí a melhorar a sua parte de interpretação e também cálculos referente a esse assunto. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rogério. Vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, vou fazer a leitura da questão, acompanha comigo. Caso você queira resolver, basta pausar o vídeo após a leitura, tentar fazer, depois você acompanha a correção, ok? Vamos lá, vamos dar início à leitura então. Um grupo de amigos decidiu se inscrever em um campeonato de futebol amador. A razão entre o número de vitórias e o número de jogos disputados é de 2/3. Se na competição já foram disputadas 15 partidas, então o número de partidas que esse time não venceu é igual a... Muito bem, alunos, vamos dar início à resolução da nossa questão da seguinte forma, né? Tem aqui a relação das minhas grandezas, né? Essa questão fala a respeito de uma equipe que está participando ali de um campeonato amador, né? E ele tem uma média de 2 vitórias a cada 3 partidas disputadas, ok? Como ela já disputou 15 partidas, quantas vitórias ela teve mantendo essa proporção? Primeiro momento é assim que nós temos que pensar, tá? Embora a questão, ela diz o seguinte, ela quer saber o número de partidas que a equipe não venceu em 15 jogos, ok? Para descobrir, antes nós vamos calcular o número de vitórias, daí depois é só fazer realizar a nossa operação de subtração, ok? Vamos lá? Muito bem. Aqui nós estamos falando de 2 razões diretamente proporcionais, tá? Então vamos calcular aqui direto, sem mudar o formato de nenhuma fração aqui. 3 vezes x é 3x, 2 vezes 15 é 30, ok? Vou resolver ainda nessa linha. X é o número que multiplica 13 dá 30. X só pode ser 10. Tá? Mantendo essa proporção, em 15 jogos, essa equipe vai vencer 10 vezes, ok? Bom, se em 15 jogos ela vencer 10 partidas, subtraindo 10 do 15, sobra 5, galera. Esse 5 é o número de partidas que a equipe não venceu. Vamos assinalar. Então, pessoal, a opção correta aqui, né, a letra A, 5 partidas é a quantidade de partidas que essa equipe não venceu, ok? Vamos fazer a leitura agora da nossa próxima questão. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de... Muito bem, então vamos dar início à resolução da nossa questão, que diz o seguinte, né? Uma maquete, um prédio de 80 metros, a maquete ela tem 48 centímetros. Porém, um outro prédio de 110 metros vai possuir quantos centímetros, né? Bom, vamos já construir a nossa expressão aqui. É óbvio que estamos falando de 2 grandezas diretamente proporcionais, porque se aumentar aqui, né, o tamanho do prédio em metros reais, é lógico que na maquete também vai ficar maior, né? Então, pessoal, aqui são 2 grandezas diretamente proporcionais, vou calcular direto, ok? Vou simplificar aqui, tá, pessoal? Cortar esses 2 zeros aqui, vai ficar assim. Esse lado aqui, ó. X vezes 8, 8x, é igual a 11 vezes 48. 11 vezes 48, ok? X é igual a 11 vezes 48, vou escrever assim, vou simplificar com 8 aqui, que passou dividindo, tá? 48 dividido por 8 dá 6.
ok? 6 vezes 11 dá 66x. 66, ok? Então, pessoal, em metros, um prédio de 110 metros vai ter 66 centímetros na maquete, seguindo as devidas proporções aqui. Vamos assinalar a questão lá e já dar sequência resolvendo a outra, ok? Muito bem, a opção correta aqui é a opção C, 66 centímetros. Vamos fazer a leitura da próxima questão. Um carro se desloca de uma cidade A para uma cidade B, numa velocidade média de 80 km por hora, completando esse percurso em 5 horas, ok? Ao retornar para a mesma cidade, esse carro fez o mesmo caminho, o mesmo percurso, né? Uma velocidade média de 100 km por hora, tendo completado o seu trajeto em... Aqui é o seguinte, estamos trabalhando velocidade com tempo. Geralmente, essas grandezas são inversamente proporcionais, mas vamos analisar comigo, tá? Primeiro momento, 80 km foi a velocidade média, o trajeto na ida, né? Gastou um tempo de 5 horas, é isso? Vamos dar uma conferida. 5 horas, isso mesmo. Agora, para voltar, ele aumentou a velocidade, né? 100 km por hora, nós queremos saber em quanto tempo. Veja bem, da linha 1 para a linha 2, ele aumentou a velocidade. Se ele aumenta a velocidade, é óbvio que vai diminuir o tempo de trajeto. Setinhas inversas, né? Significa que grandezas, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos calcular da seguinte forma, tá? Aqui, eu vou inverter essa fração aqui, vai ficar assim, ó. Já vou simplificar aqui também, tá? 8 décimos é igual a x sobre 5, porque eu tenho que trocar, né, de posição. O x vai para cima, o 5 vem para baixo. 5 vezes 8 dá... melhor, vamos atacar o x primeiro. 10 vezes x dá 10x. E 5 vezes 8 dá 40. X é um número que multiplica 10 e dá 40. Meu x só pode ser o 4. Tá aí, pessoal. Vai demorar 4 horas para fazer esse trajeto de volta, claro, se não acontecer nada pelo caminho, tá? Se não houver aí qualquer fator que possa interferir nesse resultado, mantendo as devidas proporções, ok? Vamos assinalar nossa questão lá. Então, a opção correta é a opção D, 4 horas. Vamos fazer a leitura da nossa próxima questão. 4 máquinas produzem 96 peças automotivas trabalhando num período de 6 horas por dia. Em quantas horas por dia, 2 dessas mesmas máquinas produzirão 112 peças? Muito bem, pessoal. Olha, aqui nós vamos trabalhar com uma regra de 3 composta, tá bom? Trabalhamos com regra de 3 simples, né, onde nós temos 3 valores para descobrir um outro valor. Agora nós vamos trabalhar com a regra de 3 composta. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil não, é tranquilo, tá? Vamos lá. Temos aqui máquinas, peças e horas, que são as minhas grandezas, tá? Primeiro, ele fala que é 4 máquinas, já vamos colocar o 4 aqui, ó. E produzem 96 peças. 96 peças, tá aqui. Em quantas horas? No período de 6 horas. Ok, tá aqui. 6 horas. Tudo bem? Ele fala o seguinte, em quantas horas? Quantas horas? Então é x no horas, né? Se quantas, eu desconheço o valor, incógnita no horas. 2 dessas máquinas, opa, reduzir a quantidade de máquinas aqui, ó. 2 dessas máquinas vão produzir uma quantidade de 112 peças. Ok. Tá aí, galera. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou isolar, tá bom? Esse 6 sobre x aqui, colocar o sinal de igual, e eu vou passar essas duas grandezas para esse lado aqui para facilitar a minha vida, tá, pessoal? Vai ficar 4 sobre 2 e 96 sobre 112, tá? Quando nós vamos trabalhar com essas grandezas assim, com regra de 3 composta,
essas duas grandezas que estão aqui, eu multiplico, tá? Então, aonde tem x, a grandeza que tem x eu isolo, e as outras duas eu multiplico. É assim que eu faço, tá? E agora vamos ver a relação, né? Aqui, essa grandeza aqui, ela diz respeito a horas, tá bom? Essa grandeza aqui diz respeito à máquina, e essa grandeza aqui diz respeito a peças. A relação entre elas vai ser a seguinte, tá? Veja bem. Primeiro, primeira linha aqui, tá? Máquinas. 4 máquinas vai fabricar uma determinada quantidade de peças em 6 horas. Tudo bem? Se eu diminuir a quantidade de máquinas, agora não são mais 4, são 2 máquinas, para produzir a mesma quantidade de peças. Opa, peraí. A mesma quantidade de peças com menos máquinas, então, o que vai acontecer aqui é que se eu diminuir a quantidade de máquinas, vai aumentar o meu tempo, né? Não consigo fabricar a mesma quantidade de peças com 2 máquinas apenas, né? Então, se acontecer com o meu tempo, ele vai aumentar. Então, eu já sei que essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional. Tá aqui. Vou colocar I de inversamente, tá? Agora, vamos relacionar essa grandeza aqui, ó, com essa grandeza aqui, ó. Que é horas com peças. Bom, mantendo aí a minha configuração, eu vou pensar da seguinte forma, né? Esquece agora as máquinas e pensa no seguinte, eu tenho 96 peças para fabricar em 6 horas, ok? Não importa em quantas máquinas são. Se eu aumentar a minha quantidade de peças nessa máquina, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar também, tá bom? Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. As duas grandezas, elas vão caminhar para o mesmo sentido, ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então eu vou manter aqui a fração da mesma forma, tá? Diretamente. A letra não está muito legal não, porque é ruim, pessoal, abaixar aqui para escrever, tá? Não repara não, tudo bem? Espero que esteja legível, que vocês estejam conseguindo entender. Eu também estou com probleminha na coluna, tá ruim para baixar aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eu já fiz a minha análise, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever tudinho isso aqui em cima, tá? Mas da seguinte forma. 6 está para x. Esse cara, como ele é inversamente proporcional, eu preciso mudar ele. Preciso colocar o 2 para cima e o 4 para baixo. Ok? E essa fração aqui, pessoal, eu vou escrever ela do jeitinho que está aqui, porque ela é diretamente proporcional. Então vai ficar assim, ó. 96 sobre 112. Eu posso calcular assim? Posso. Só que eu vou simplificar as frações para ficar mais fácil para a gente, tá? Assim, ó, 6 sobre x é igual a meio, né? Se eu dividir por 2, essa fração fica meio. Agora vamos fazer, simplificar essa fração aqui para facilitar para a gente, tá? Vou ser bem rápido, tá, pessoal? Aqui, ó. 96 por 2 vai dar 48 e aqui vai dar 56. Por 2 vai dar 24 e aqui vai dar 28. Por 2, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 14. Por 2, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 7. Vou utilizar essa fração, tá bom? No lugar dessa aqui. Tudo bem? Aqui, 6 sétimos. Agora, é só fazer continha, tá, pessoal? 6 está para x. É igual. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 7 dá 14. E vai ficar assim, pessoal. Para resolver essa questão, eu vou multiplicar cruzado, tá? Vai ficar assim. 6x é igual a 6 vezes 14. 6 vezes 14. Vou passar o 6 dividindo para cá. 6 é igual a 6 vezes 14 dividido por 6. Eu prefiro fazer assim para simplificar esse com esse, tá bom? Vai sobrar só o 14 ali. Tá aí, pessoal.
a pergunta é o seguinte, né? Em quantas horas por dia duas dessas máquinas produzirão 112 peças? Bom, então a opção correta ali é a opção C, 14 horas, ok? Fazer a leitura da nossa quinta questão aqui, pessoal. Diz o seguinte: 6 operários constroem 20 metros de calçada em 8 horas. Para construir 30 metros de calçada em 4 horas, de quantos operários com a mesma eficiência serão necessários? Muito bem, então vamos lá. Essa questão também é uma questão de regra de 3 composta, tá bom? E nós vamos preencher aqui nas nossas colunas os seus respectivos valores. 6 operários, falhando minha caneta aqui, 6 operários constroem 20 metros de calçada em 8 horas. Ok? Para construir 30 metros de calçada, vamos colocar o 30 na calçada aqui, de calçada em 4 horas. Opa, 4 horas, de quantos operários eu vou precisar? Bom, aqui, pessoal, eu nem preciso mudar a ordem das minhas razões, tá? Eu já estou com a minha razão aqui com o X na primeira posição, é importante porque você vai isolar, né? Eu vou isolar essa ordem aqui, ó, não essa razão. Vou fazer assim, ó. Sinal de igual aqui, sinal de igual aqui, vamos transformar isso aqui tudinho em fração, ok? E vamos relacionar tanto essa fração aqui com essa, como essa fração aqui com essa. Estou falando de grandezas, tá? Vamos relacionar as grandezas. Bom, primeiro essa com essa aqui, ó. Pensar assim, ó. Primeira linha, 6 operários fazem 20 metros de calçada, né? Dependente do tempo. Se esse tempo, se essa metragem de calçada aqui aumentar para 30, né? Opa, eu aumentei a quantidade de trabalho para fazer no mesmo tempo. De quantos operários eu vou precisar? Para fazer no mesmo tempo, vou precisar aumentar também, ok? A quantidade de operários, tudo bem? Agora pensa o seguinte, ó. Operários com tempo. Veja bem, daqui para cá diminuiu, ó. A primeira linha para a segunda linha diminuiu. Com 6 operários, eu ia fabricar uma quantidade de trabalho em 8 horas. Tudo bem? Agora, essa mesma quantidade eu preciso fazer em menos tempo, eu preciso diminuir o meu tempo. O que eu tenho que fazer com os meus funcionários? Eu preciso aumentar o número de funcionários para poder fabricar essa mesma quantidade num tempo menor. Tudo bem? Então, é essa setinha e essa setinha aqui. O que está acontecendo? Uma está para baixo, outra está para cima. Então, essa grandeza horas em relação a operários, ela é inversamente proporcional. Isso significa que eu vou ter que inverter essa fração. Tudo bem? Vamos reescrever aqui a operação da seguinte forma. 6 está para x é igual. Vou já simplificar aqui, vou colocar 2/3, tá bom? Dividindo as duas partes por 10. E multiplicar, é claro, a minha outra fração lá, que vai dar quanto aqui? Aqui vai dar 4/8, né? Por 4 vai dar 1 e aqui vai dar 2, tá bom? Então é essa fração que eu vou usar aqui, ó, meio. Ok? Aí. Bom, resolvendo a operação vai ficar assim, pessoal. 6 está para x igual a 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 2 dá 6, ok? Multiplicando o cruzado, eu vou ter 2x que é igual a 36, ok? Bom, quem multiplica o 2 e dá 36? Só pode ser o 18, né? Quer fazer a continha? Vamos lá. 2 vezes 18, só para tirar a prova real, né? A 16 vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tá aí, pessoal. 18, tá? Então, se eu analisar a questão, ela pergunta o seguinte, né? De quantos operários com a mesma eficiência
serão necessários? Vou precisar de 18 funcionários, tá bom, pessoal? Olha, galera, eu fiz rapidamente, sem perder tempo, tá? Claro que para você resolver a questão com essa velocidade, você precisa ter aí alguns conhecimentos básicos, né? Ensino fundamental. Espero que vocês tenham gostado de resolver essas questões comigo. Qualquer coisa, deixe um comentário ali, tá bom? Embaixo que eu venho e respondo você depois. Não esqueça de deixar um like aí para ajudar o professor a continuar fazendo esse trabalho, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, sobretudo se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!